Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal, título 3º dos órgãos da execução penal, capítulo e disposições gerais, art. 61. São órgãos da execução penal, e, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, segunda, o Juízo da Execução, terceira, o Ministério Público, quarta, o Conselho Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, sexta, o Patronato, sétima, o Conselho da Comunidade. Oitava, a Defensoria Pública. Capítulo 2 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, art. 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da sua comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado um terço, em cada ano. Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Segunda, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Terceira, promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do país. Quarta, estimular e promover a pesquisa criminológica. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Sexta, estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Sétima, estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. Oitava, inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar, se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento. Nona, representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal. Representar a autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Capítulo 3º do Juízo da Execução, art. 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Art. 66. Compete ao juiz da execução, aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Segunda, declarar extinta a punibilidade. Terceira, decidir sobre a soma ou unificação de penas. Prorrogação ou regressão nos regimes. Detração e remissão da pena. Suspensão condicional da pena. Livramento condicional. Incidentes da execução. Quarta, autorizar saídas temporárias,
v. Determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução, b. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade, c. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, d. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, e a revogação da medida de segurança, f. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior, g. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca, h. A remoção do condenado na hipótese prevista no primeiro, do artigo 86, desta lei. E, vetado, sexta, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, sétima, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade, oitava, interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei, nona, compor e instalar o Conselho da Comunidade. X. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Capítulo 4 do Ministério Público art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento, segunda, requerer, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, b. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução, c. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, d. A revogação da medida de segurança, e a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional, f. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Terceira, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Capítulo V do Conselho Penitenciário art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Primeiro, o Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Segundo, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 anos. Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Segunda, inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Terceira, apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Quarta, supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos.